Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Profissionais da educação se preparam para deflagrar greve a partir do dia 12. Os trabalhadores em educação de todo o Rio Grande do Norte estão prontos para a greve. Em assembleia realizada no início da semana passada, a categoria decidiu indicar a paralisação das atividades a partir do dia 12, caso o governo não mude a postura de ataque à educação do Estado e de negação dos direitos da categoria. Um dos principais pontos debatidos na Assembleia foi a defesa do sindicato diante dos ataques do governo Rosalba. Mas o assunto principal foi mesmo o indicativo de greve. Estamos nos preparando sim para fazermos uma grande greve nesse estado. Vamos fazer uma greve da altura da organização do nosso sindicato legítimo. Vamos paralisar assim as atividades, mas vamos para as ruas reivindicar. A diretoria do SINT-RN deixa claro que a responsabilidade da deflagração do movimento cabe unicamente ao governo do Estado. Quem está levando a categoria a essa decisão é o governo do Estado. As ações do governo do Estado ou a falta de ação do governo do Estado que simplesmente desrespeita a lei, né, do piso salarial, que desrespeita os pisos de carreira, que não cumpre inclusive com promessas feitas durante a campanha salarial no início desse ano. Teve o ano de 2012, o primeiro semestre de 2013 e as respostas não vieram. Se as respostas não vieram, nós vamos à luta. O governo Rosalba descumpre as leis e as determinações da Justiça. O SINT-RN tem enfrentado essa situação fazendo a denúncia social e colecionando vitórias na Justiça. Em resposta, o governo iniciou uma perseguição ao sindicato. O assessor jurídico do SINT-RN, Carlos Godin, fala mais sobre o assunto. Bom dia, Godin. Bom dia, Leilton. Godin, o SINT, através da sua assessoria jurídica, tem conquistado uma série, de vitórias no campo jurídico. Gostaria de começar essa conversa aqui com um rápido resumo aí dessas últimas conquistas. Leilton, na verdade, a entidade, a direção do SINT-RN, ela nos deu um foco de priorizar, além das ações individuais, ações que nós fazemos no atendimento semanal, no plantão que nós fazemos no sindicato, ao professor, ao servidor, diretamente e pessoalmente, a nossa prioridade também são as ações coletivas. Você pode citar alguns dessas últimas conquistas? Posso, olha, recentemente a gente obteve, inclusive, a vitória, até com o trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais nenhum recurso, de direitos como a pecuniária e gratificação por título de todos os educadores que ganhavam essa gratificação e que tiveram, no momento da conversão, em 2001, 2002, uma perda salarial. Outra ação que a gente podia comentar, também recente agora, a decisão, é a decisão do piso. Você citou dois exemplos de vitórias, no campo judicial. O que mostra que o governo do Estado e diversos outros governos não cumprem a lei, são governos que estão à margem, da própria lei. Acontece que nem sempre o fato de se conquistar essa vitória significa que a categoria vá receber aquele direito que lhe estava sendo negado. É o caso, por exemplo, do terço de hora atividade. Como é que ficou essa história do terço de hora atividade? O que acontece, Leilton, é que os professores, até pelo espírito de abnegação e de compromisso com a educação, eles vêm ministrando 4 aulas por semana gratuitamente, há 5 anos. Então, desde 2008, o professor teria o direito de ter uma redução dessa jornada em sala de aula e o Estado não lhe concedeu esse direito, não pagou esse direito. Então, visando dentro daquela lógica que a gente começou no começo da nossa entrevista, dentro daquela lógica coletiva, o sindicato, através da assessoria jurídica, impetrou uma ação coletiva e essa ação foi vitoriosa. O Estado foi, inclusive, promoveu, inclusive, uma ação, uma reclamação constitucional perante o Supremo na tentativa de suspender essa decisão do tribunal, do desembargador Cláudio Santos.
A decisão do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, ele endossa todos os nossos termos, endossa a decisão do Tribunal de Justiça e determina que o Estado tem que pagar. Mesmo assim, o Estado não paga. Mesmo assim, Leilton, nós estamos já completando quase 5 meses de descumprimento da ordem judicial. Então, é uma situação que eu lastimo e várias medidas nós já tomamos com relação a isso, inclusive o próprio pedido de providência de extração dessas peças e envio ao Ministério Público, porque descumprir a ordem judicial é um ilícito. E um ilícito praticado hoje pelas autoridades constituídas que representam o Estado do Rio Grande do Norte. Isso é muito grave. Bom, Gondim, essa ação do SINT denunciando a sociedade, os desmandos do governo do Estado, essa luta através da assessoria jurídica no campo do direito, levou o governo a uma perseguição, né? Isso que a direção do sindicato entende, uma perseguição contra o sindicato, que envolve desde a chamada àqueles dirigentes que estavam à disposição do sindicato, como também o questionamento da própria legitimidade do sindicato diante da carta sindical. Gostaria que você esclarecesse um pouco essa situação para a gente. Olha, Lilton, na verdade é lamentável o que está acontecendo. O SINT, você sabe que é um sindicato histórico, um sindicato com mais de 20 anos de serviço prestado à sociedade, porque o SINT ele não tem uma atividade estritamente classista. O SINT ele participa da vida e da construção da educação no Estado. Então, é uma atuação em conselhos de educação, participação em audiência pública, participando como parceiro do Ministério Público. Essas investidas que o Estado vem adotando ofensivamente contra a organização sindical, exigindo, notificando o sindicato que devolva os seus dirigentes que já haviam sido liberados, dirigentes que foram eleitos pela base, por esses 40 mil professores e educadores que permeiam aí todo o Estado. Então é uma direção legítima. Com relação à carta sindical, Leilton, também, eu acho que é mais um equívoco. O sindicato é legítimo, o sindicato é registrado, o sindicato tem uma atuação representativa ao longo da história. A sociedade é testemunha disso. Qual a principal função dessa carta? A função da carta sindical é simplesmente a questão de impedir a duplicidade sindical. Só serve para isso? Só serve para isso. O registro no Ministério do Trabalho, a intenção de haver esse registro é apenas para que não exista 2 sindicatos funcionando na mesma base territorial. E o governo argumenta que isso tira completamente... Totalmente a legitimidade, a representatividade, a legalidade. Parece uma medida meio desesperada, né? Eu acho que sim. E, assim, por exemplo, a gente teve que se manifestar, porque o Estado se manifestou dentro do processo. Essa manifestação e esse ataque à representatividade do SINT foi dentro do processo da ação de um terço, Leilton. Entendeu? Ou seja, é claro que a tentativa de desconstruir a entidade sindical é uma represália aos resultados positivos que a entidade tem conquistado. Então, nós juntamos, Leilton, 2 decisões recentes do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, confirmando que a importância do registro da carta sindical é tão somente com relação à unicidade, à garantia do princípio da unicidade sindical. Ok. Nós conversamos aqui com o assessor jurídico do SINT-RN, o Dr. Carlos Gondim. Gondim, muito obrigado por sua participação e pelos seus esclarecimentos no Extra Classe TV. Ok, eu fico satisfeito e agradeço a oportunidade, Leilton. A CUT-RN, as demais centrais sindicais, seus sindicatos afiliados e os movimentos sociais estão convidando toda a população para um grande ato pelo fim do projeto de lei da terceirização. O protesto será realizado nesta terça, dia 6. A concentração será em frente à Fierne às 8 horas. Participe! Por hoje é só. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo, a partir das 9 da manhã, com mais um Extra Classe TV. Até lá!